pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a professora Poli e por aqui sempre mini vídeos com conteúdos pedagógicos e temas diferentes um pouquinho, né, do padrão que a gente faz, principalmente quando nós estamos em mês de férias, que é agora, né, o mês de julho, tá? Então, hoje é um vídeo mais como um bate-papo, trago mais a título de curiosidade esse tema que nós geralmente estudamos quando estamos na graduação de pedagogia, na disciplina, né, de literatura infanto-juvenil, tá? Então, se você não é da área da educação, mas ficou curioso para saber sobre esse tema, tenho certeza que você vai se surpreender com algumas informações que vão vir por aqui, tá? Então, fica à vontade, deixa o seu like e já se inscreve. Quero aproveitar também, rapidamente, para falar para você me seguir no Instagram, porque lá sempre tem conteúdos, lá sempre tem artes disponíveis para vocês que estão estudando para concurso, principalmente, né? E para os profissionais que estão chegando aí agora, entrando nesse universo da área da educação. Vou deixar o meu Instagram para vocês aqui também na descrição e depois vocês vão lá me seguir, tá? Como eu disse para vocês, então, esse conteúdo é um pouquinho diferente porque trata-se mais de uma curiosidade e eu vou tratar aqui com vocês como se a gente estivesse aí num bate-papo numa sala juntos, tá bom? Então, hoje eu trago para vocês que ainda não conhecem algumas versões, né, que são supostas origens desses contos de fadas. Vamos começar, então, com a Cinderela. Então, vamos partir do pressuposto que todos nós conhecemos aquele conto tradicional da Cinderela. Bom, alguns relatos, né, sobre a origem do conto da Cinderela dão indícios que a Cinderela, a menina órfã de mãe, estava num dia no túmulo da sua mãe chorando e lamentando, né, sua morte, sentindo muita saudade. Do lado desse túmulo da mãe dela, havia um passarinho que morava nessa árvore. Esse passarinho era mágico e, vendo o sofrimento da Cinderela, ele se sensibilizou e resolveu ajudar a Cinderela. Então, quando a Cinderela foi embora do cemitério para casa, onde morava com o pai, a madrasta e as irmãs, ele a seguiu e percebeu tudo o que acontecia na rotina do dia a dia da Cinderela. Então, ele pegou um par de sapatinhos da Cinderela e sobrevoou a floresta. Quando ele se aproximou do castelo, onde morava um príncipe, ele soltou o sapatinho que caiu no colo do príncipe que morava naquele castelo. O príncipe, que era um solteiro na época, que já procurava uma parceira para ser sua princesa, ficou espantado quando aquele sapatinho caiu no colo dele. Então, ele resolveu promover um festival com todas as moças do vilarejo, das redondezas, para encontrar a dona daquele sapatinho, né? Quem tivesse o pé compatível com aquele sapatinho para ser a princesa dele. Chegado, então, o dia do festival para a prova daquele sapatinho, muitas moças cortaram os próprios pés, né? Cortaram calcanhares, cortaram dedos, para que o sapatinho coubesse no pé delas. Então, a história original dizem que trata mais de coisas assim abomináveis no sentido de automutilação, porque muitas moças cortaram seus pés, calcanhares e dedos para que o sapatinho coubesse nos pés delas, mas claro que não serviu. Quando chegou na vez da Cinderela, claro, o sapatinho serviu perfeitamente e ela foi então promovida a princesa. Claro que todos ficaram espantados, porque ela era a mais pobre, né, daquele local, ela era a Cinderela, então a gente sabe todo aí o contexto que ela vivia lá de maus tratos com a família dela, né? Então, todos ficaram espantados. Mas, enfim, ela foi a escolhida, né, porque o sapatinho realmente pertencia a ela. Chegado, então, o dia do casamento, as irmãs da Cinderela ficaram de longe observando o seu casamento e ficaram incrédulas, né? Como que a Cinderela tinha conseguido que tudo aquilo poderia ter acontecido? Então, as irmãs da Cinderela queriam tramar algo para estragar o casamento, para atrapalhar aquela festa, enfim. E o passarinho mágico, vendo tudo isso, foi e bicou os olhos das irmãs e da madrasta. Então, essa é uma hipótese da origem do conto da Cinderela. O conto da Branca de Neve, então, alguns relatos vão dar indício que é um conto voltado para aquela estranha prática das pessoas que têm... Gente, vou procurar as melhores palavras para que não haja problema aqui na hora da edição do vídeo e nas palavras para que não caracterize um vídeo de conteúdo impróprio, tá bom? Então, vou procurar as melhores palavras para vocês aqui, mas provavelmente vocês vão entender.
Então, a origem da Branca de Neve, vamos supor assim, imaginem a história normal, o conto. Então, assim, os 7 anões, na verdade, foram 7 trabalhadores, 7 pessoas que trabalhavam lá no meio da floresta e encontraram essa moça e fizeram ela refém numa casa para aproveitar dela, vamos dizer assim? Então, vocês entenderam? Então, esses trabalhadores levaram a Branca de Neve para a cabana deles e aproveitaram dela lá na cabana, certo? Então, é um crime aí, né? Caracteriza uma cena de crime, certo? Que é uma questão desse evento coletivo aí contra a princesa Branca de Neve. O segundo crime, o segundo lado sombrio dessa história, vamos lá. Temos aí, então, lá no final da história, a parte que ela tá morta dentro do caixão de vidro e o príncipe chega, dá um beijinho nela, acorda e felizes para sempre. Nessa parte, há relatos também que as primeiras versões do conto da Branca de Neve é que esse príncipe, na verdade, era uma pessoa que também trabalhava por ali no meio da floresta e tinha aquela atração por pessoas mortas. E foi lá e abusou dessa princesa também, enquanto ela estava morta no caixão. Então, esse é o lado sombrio do conto da Branca de Neve. Lembrando que esses são alguns relatos que nós encontramos abertamente aí pela internet afora, tá? Chapeuzinho Vermelho. Gente, Chapeuzinho Vermelho é uma história assustadora. Então, a Chapeuzinho Vermelho e o Lobo desenrolam aí um envolvimento íntimo, vamos dizer assim. Então, algumas versões contam que o conto da Chapeuzinho Vermelho é foi, né, um dos primeiros escritos sobre a relação íntima entre pessoa e animal. E também que o lobo realmente comeu a carne da vovozinha. Há então relatos aí que essa seria uma das primeiras versões do conto da Chapeuzinho. Clássico João e Maria, que nós também conhecemos, tem uma possível origem da seguinte forma. As duas crianças foram abandonadas pelo pai na floresta, porque antigamente, muito antigamente, era comum abandonar as crianças em florestas, principalmente crianças que nasciam com alguma deficiência ou famílias que não tinham condições de cuidar das crianças, abandonavam na floresta. No caso de João e Maria, conta-se que, após o pai ficar viúvo, né, a mãe das crianças faleceu, então, e o pai casa-se novamente. A madrasta não aceita as crianças e fala para o pai abandoná-las na floresta. As crianças fazem, então, aquele fato tradicional que a gente sabe de deixar as migalhinhas pelo caminho para tentarem voltar para casa posteriormente. E claro que não dá certo, né? As migalhinhas somem. Mas uma feiticeira acha as crianças na floresta e aí sequestra as crianças e leva para a cabana, certo? O que é surpreendente é que as crianças conseguem dar um fim na feiticeira. As crianças matam a feiticeira nessa versão, nessa possível versão, né, de origem aí desse conto. E as crianças matam a feiticeira e ficam com toda a fortuna dela. Então, as crianças voltam para casa, conseguem voltar para casa depois de muito tempo, com a fortuna da feiticeira em mãos. E aí, pasmem, as crianças voltam com algumas barras de ouro, com algumas coisas de muito valor que a feiticeira tinha escondido lá na cabana. E o pai, ao perceber a fortuna que estava com as crianças, mata a madrasta, que não aceitava as crianças de jeito nenhum, para ficar novamente com os filhos e com toda a fortuna. Essa é uma possível origem de João e Maria. A Bela e a Fera. Gente, a Bela e a Fera, aquele clássico que a gente conhece, que a gente gosta tanto, né? Então, uma das histórias aí mais famosas da Disney. Resumidamente, a Bela e a Fera também é um clássico sombrio. Relatos apontam que o início, né, a origem aí da sua escrita é uma história de cárcere privado dessa fera que sequestrou aí então a Bela, que era uma mocinha lá que morava no vilarejo próximo ao castelo, e ele sequestra então ela e faz ela sua escrava, faz ela sua refém aí dentro do castelo. E que ele realmente era uma criatura que não era uma figura humana. Então, trata-se então de mais um caso das relações entre animais e pessoas, tá? E toda a parte do cárcere privado, que ela não podia sair de dentro do quarto,
essa é basicamente a história, o lado sombrio da história da Bela.